Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Que alegria, queridos amigos. Mais uma vez juntos, através da Web Rádio Estação da Luz, no programa Herculano e o Homem no Mundo. E hoje, com muita alegria, recebendo a querida professora Heloísa, o querido amigo Wagner, o Tavares, sempre lá pilotando esta nossa nave, né? Esta nossa embarcação, o que a gente quiser, né? Ele está conduzindo sempre na divulgação da doutrina espírita, os postulados de Jesus, e sempre com um ponto de vista, né? E o nosso é do professor José Herculano Pires, com a querida professora, com o querido Wagner. Queridos amigos, que alegria, mais uma vez juntos, nesse Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama. Por favor, professora, por favor, Wagner. Está fechado o microfone, querida professora. Espírita conversa sobre espiritismo de uma forma mais elevada, nos traz uma alegria ao coração que eu gostaria que todos experimentassem. Jesus é nossa luz também. Alegria imensa estar com vocês aí, Alberto, professor Heloísa e todos que nos acompanham, e também o nosso querido Tavares aí nos bastidores, nos apoiando, nos incentivando e nos permitindo tudo isso. E em relação ao Outubro Rosa, nós terminamos o Setembro Amarelo, começa o Outubro Rosa. Eu acho que tudo que é feito para auxiliar na saúde e melhorar a condição de vida da população é extremamente importante e nós espíritas temos obrigação. Ainda ontem fiz uma palestra falando sobre saúde espiritual ou espírito saudável e acho que vem bem a calhar, né? A gente precisa lutar por essa condição de espíritos saudáveis para que os corpos sejam melhores e o planeta vá se melhorando cada vez mais. Certamente, né, querido amigo? Com certeza. Bom, queridos amigos, antes de fazermos a prece, vamos convidar você. Nós estamos ao vivo. Pode fazer suas perguntas, ó, 849-8185-3100, 8498817-5598. Se inscreva no nosso canal. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube. Deixe o seu gostei, seu comentário, ative o sininho, compartilhe suas redes sociais. O Tavares está nos trilhos aí da Estação da Luz, hein? A todo vapor, né? Que alegria estarmos juntos aqui participando deste momento tão importante de toda a humanidade, né? Bom, eu vou fazer então uma prece, depois eu vou convidar o Wagner a fazer uma leitura do Evangelho e após, então, a querida professora vai retomar um livro fantástico que o professor José Herculano deixou para nós, que precisa ser estudado, não é só lido, né? Que é o Espírito e o Tempo. Então, eu vou convidar a todos os queridos amigos para juntos entrarmos na sintonia de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, para que, então, sintonizados no bem, possamos, mestre amigo, estarmos nesta caminhada evolutiva
de forma que cada um possa reconhecer o seu grandioso papel perante a humanidade. Primeiro de filhos queridos, de um pai bondoso e amoroso. Depois, irmãos entre toda a humanidade. Que cada um de nós, então, possamos perceber esta nossa grandiosidade, toda a divindade que trazemos dentro de nós, para que o bem possa reinar em nossos corações. Mestre amigo, rogamos o teu amparo, a tua assistência, o teu imenso amor, a nos envolver, para que possamos ser instrumentos úteis na mão da espiritualidade. E durante este programa, cada um de nós, inspirados e intuídos, possamos trazer o melhor entendimento de todas as lições que aqui serão tratadas. Rogamos também em favor de todos aqueles que deixaram seus nomes nas listas de prece e orações da Web Rádio Estação da Luz. Mestre amigo, conhece a todos e pode, certamente, dar um alento para aqueles corações em dores. E assim, com esta prece, mestre amigo, nós te pedimos a permissão para darmos início no nosso trabalho da noite. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem. Eu abri com o Evangelho no capítulo 19, no item 12, a fé divina e a fé humana. O Espírito Protetor, Paris, 1863. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consequência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca, e porque nele só viram um chefe da religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou que esses mesmos milagres, quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesmo. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje, em grande parte, explicada, e que será completamente compreendida pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo? A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque se em si mesmo, que pode e deve triunfar, e essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E por fim, não há más inclinações que com a fé não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos, que antigamente foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem, por sua vontade, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Nós vemos Kardec falando com muita propriedade sobre isso também, esse espírito aqui, o espírito protetor falando, mas quando nós vemos ou fazemos um estudo um pouco mais aprofundado do capítulo 14 do livro A Gênese, daí a gente vê a ação desses fluidos, o nosso pensamento em função desses fluidos, e daí nós vamos reconhecer de verdade que
O pensamento é atributo essencial do espírito, e com o pensamento nós modificamos e transformamos os fluidos, podendo fazer aquilo que antigamente eram considerados verdadeiros prodígios e que hoje são fenômenos naturais. Exatamente, né? E o Cristo disse para nós, né? A fé com o tamanho de um grão de mostarda, né? Não pediu muito, né? Mas que a gente começasse, né? Não pediu muito, mas mostrou a nossa grandiosidade, né? Com certeza. Que se nas horas difíceis conseguirmos ter essa fé do tamanho de um grão de mostarda, realmente já conseguimos mudanças. Mas sempre duvidamos nas horas difíceis. Pelo menos um grande número que eu tenho pesquisado. Agora eu faço pesquisa no mediúnico de André Luiz, na conversa com os amigos, para chegar do lado de lá com mais firmeza. Assim espero. Eu estava esperando os meninos abrirem o meu microfone, o senhor ET, quando eu descobri, tive uma ideia luminosa de bater o dedo no microfone. Estou ficando mais apta a essa modernidade. Daqui uns 10 anos, do lado de lá, após vários cursos, estarei excelente. Se alguém quiser ter aula comigo, será uma alegria. Viu? Já estou me inscrevendo. Não faça isso. É só para quem quer sofrer, evoluir. Ele evoluiu o suficiente, amigo. Eu tenho umas perguntas que vieram. Eu não sei se eu faço agora ou depois. Fique à vontade, fique à vontade. Eu acho interessante. Interessantíssimo, aliás. Né? Inclusive, dá uma ideia do processo do pai. Isso. Primeira, processo criativo do seu pai para escrever os livros 89 ou 100. À medida que vão encontrando novos livros, vão publicando. Ele se isolava fora de casa, jamais. O que é isso? Aí precisaríamos verificar o que ele estava fazendo. Ele tinha emprego, trabalhou a vida inteira nos diários associados, alguns anos deu aula na Faculdade de Filosofia de Araraquara. Após ter feito filosofia, foi o sonho dele. Herculano era de autodidata até os 40 anos, tinha livros publicados e premiados, livros que Mário Graciotti publicou, o Caibachuti, no jornal dele, o primeiro artigo que Herculano mandou foi publicado. Interessante, ele já veio preparado. Mas depois ele começou a ser convidado para fazer aquele programa com o Padre Quevedo, outros programas. Ele disse, eu preciso apenas de um papel. Eu sei que eu consegui muito, mas eu acho que eu posso conseguir mais um pouco. E resolveu fazer filosofia, prestou exame na USP, graças a prêmios literários. Com 16 anos já escreveu livro de poesia e já fazia caridade. É bom falar isso, não era um intelectual de nariz para cima, não. Ele era um homem preocupado com o bem-estar do próximo. Conseguiu em Avaré um posto de puericultura. Depois, com médicos amigos, fizeram um atendimento para os que necessitavam. A grande preocupação de Herculano nesta vida foram duas. 3, a família, a doutrina e os necessitados. Respeitava e amava todas as pessoas, independente de grau escolar ou extrato bancário ou posição social. Um dos seus livros ele oferece ao seu barbeiro. Outro, a minha irmã, que era uma menina. Nunca ele ficou procurando pessoas importantes. Foi crítico literário, foi crítico dos vereadores, mas era um homem que só criticava, como disse o povo, quando tinha certeza.
nunca cometeu tolices. E, às vezes, parecia um absurdo quando uma grande instituição falava uma bobagem, como não vou falar o nome da instituição, o corpo fluídico de Jesus era mesmo só fluido, não era de carne, ele teve que falar. Ninguém tinha coragem ou ninguém sabia. Ele apresentou, escreveu, pôs no jornal, foi quase banido. Colocaram ele no gelo, tiraram livros. Hoje ele é respeitado, homenageado. Aliás, esse mês de setembro, eu fiz tantas homenagens ao meu pai, que era o mês do aniversário dele. Votuporanga, Serra Negra. Olha, onde eu ia, homenagem ao pai muito justa, porque foi o primeiro a ter coragem de pôr os pingos nos is. Jesus não era ator, Jesus exemplificou tudo o que era necessário para aprendermos a arte de bem viver, até o trabalho. Para viver bem, trabalhe para conseguir o sucesso e não ficar cobiçando o que é do próximo, já ensinava Moisés. O que é do próximo é do próximo, o que é nosso é nosso. E os livros se sucedem sempre. Ele encontrava tempo, eu falo que ele era gênio, porque é difícil encontrar tempo trabalhando em 2 períodos, a qualquer hora, e publicando livros, mas Herculano era gênio e auxiliado pela espiritualidade. Os livros eram, quando ele queria, consultava, por exemplo, se havia medicina no meio, ele consultava os médicos do grupo espírita. Era muito humilde, tanto que ele dizia, nós na Terra somos todos alunos, não existem professores, só Jesus. Ele dizia, e eu, meus filhos, me incluo entre os alunos. Nunca se julguem professores. Eu falava, meu Deus, temos que andar com a cabeça no lugar, não elevá-la, que aí enxergamos trilhões de planetas. Então, fazia encarar, se ele saísse tanto assim, Dona Virgínia ia mandar verificar o que ele estava fazendo fora de casa. Consultava família, amigos, sim, era humilde. Ele falava aos primeiros que liam do grupo, se verificarem algum erro, me avisem. Eu achava isso lindo, porque uns que não sabiam nada nunca falavam essas palavras. Tinha fator mediúnico? Todos nós temos uma mediunidade generalizada. Sentimos os espíritos, atraímos os que se afinam com o nosso pensamento. Como Herculano estava sempre afinado, tentando divulgar cada vez mais a doutrina espírita, a afinação que ele realizava era fantástica. E os resultados aí estão e nos encantam. Um livro melhor do que o outro. Mas tinha tempo para a família, amigos e necessitados? Pelo amor de Deus, se ele não tivesse esse tempo, ele teria sido um espírito perturbado. Ele nos educava. Quando eu já, moça, casada, entrava em casa, ele já estava aposentado e estava descansando. Eu queria rir baixo, mas não tinha essa condição. Eu ficava entusiasmada e ria alto. Pronto, o pai, ele estava ligado. Telepatia. Descia feliz da vida. Requentava o café que já estava coado, nem sei quem coava, provavelmente a mãe antes de ver minha irmã que tinha tido bebê, e ficávamos conversando até a hora de eu pegar as crianças na escola. Eu, meu pai e o revisor, e ele tratava o revisor como colega de trabalho respeitável do mesmo lado dele. Nunca vi o pai fazer pouco de alguém. Ele tomava café de manhã com a menina que havia vindo, os irmãos expulsaram quando os pais morreram, as noras não queriam ela na casa que era pequena. Ela foi procurar emprego, não por acaso,
bateu na porta e minha mãe abriu a porta, ela chorando, contou a história. Minha mãe já abraçou e falou: você agora é minha filha. Aí eu pensei, só que vai ter que trabalhar também. Aí foi uma filha excelente, muito trabalhadeira. Ficou doente certa vez, teve que ir para o hospital, voltou com força total, educada, falava baixo, ria baixo, reencarnação de um espírito num corpo negro, um espírito que escolheu essa humildade para crescer ainda mais, porque de todas as minhas tias maravilhosas, Amélia, Lourdes, a Maria era a que menos criava casa, aliás, nunca criou, provando a elevação daquele espírito magnífico. Nunca nos magoou a ninguém da casa, nunca falou uma palavra desagradável. Era uma princesa no corpo de uma ajudante. Linda, linda. Meu pai levantava, tomava café com a Maria, tratando-a exatamente como tratava minhas tias e nós. E ela parece que tinha uma gratidão muito grande por isso. Participava das reuniões mediúnicas, das palestras quando desejavam. Era uma família, era uma da família que retornou. Isso é ser espírita. Não sei o ano que ele escreveu os livros, deve ter na fundação, eu não guardo data até gozado. Eu fiz matemática para despertar os neurônios nesse campo, e eles melhoraram, mas não ficaram brilhantes não no fato de guardar datas. A Tatiana, na fundação, cuida dos livros. Tem um e-mail, eu vou passar para os meus amigos, se alguém quiser perguntar para eles, e vou ter comigo. Aí pode entrar em comunicação com a Tatiana, porque eu, pessoalmente, eu tenho vergonha de vender livros espíritos. Se eu pudesse, eu doava. Os meus ficaram com o Edson Monteiro, um eu dei para a fundação, e os outros, se alguém quiser, eu vou dar para ajudar alguém. Mas precisa, quem trabalha precisa. Então, é a Tatiana, a sobrinha querida, eficiente, que faz esse trabalho indispensável. O problema é meu, não é da fundação nem da Paideia. Como adquirir livros? Responde tudo. Então, vamos agora ao que também, mas não apenas interessa. Horizonte tribal e mediunismo primitivo. Às vezes, caluniavam tanto Kardec, às vezes, os materialistas se irritavam tanto com o espiritismo que pareceria aos menos avisados que o espiritismo foi uma criação humana. Mesmo as práticas primitivas, a Umbanda, o Candomblé, temos que respeitar, porque reflete exatamente o estado emocional, espiritual e de desenvolvimento daquela época. Ah, mas hoje ainda continuam. Cada um tem seu modo de se desenvolver. Nós não somos referencial para alguém e não podemos exigir, como existem algumas expressões políticas, que todos façam aquilo que desejamos. Não existe mais imperadores. E os políticos são trocados, são administradores que devem atender ao povo. Alguns ainda não entenderam, mas chegamos lá. O espiritismo nasce naturalmente. Já no horizonte primitivo, temos as práticas mediúnicas. No horizonte tribal, diz Herculano. Ninguém inventou. André Luiz abre um parêntese importante, acho que é Mecanismos da Mediunidade, o livro. Amo André Luiz, respeito muito André Luiz e ainda mais Francisco Cândido Xavier. Vamos pedir respeito aos nossos valores. André Luiz diz que a espiritualidade superior auxiliava esse desenvolvimento tribal, que era ainda um desenvolvimento concreto. Não tínhamos capacidade de abstração.
Estávamos lá unidos, interessantes, éramos unidos em geral com a tribo, mas às vezes brigávamos com uma vizinhança. Crianças, ainda mais do que hoje. Perante trilhões de planetas, temos que ter a humildade de reconhecer que ainda, perante o universo, somos crianças, alguns já adolescentes, mas vamos continuar. Kardec já esclarecera que os fatos espíritas são de todos os tempos. Não temos culpa alguma. Até gostaríamos de ter apresentado, ter criado, seria uma mente privilegiada. Mas eles vieram vindo com o desenvolvimento do homem. Ainda abrindo parênteses, cachorrinhos domésticos me espantam. A minha filha pôs câmeras e antes dela chegar, ela já vê. As cachorrinhas vêm da sala da televisão, adoram ficar na sala da televisão e ficam paradas na frente da porta onde minha filha chega, esperando pacientemente. Eu falo, ó, não é fato mediúnico, é telepatia primitiva, elas sentem. E quando minha filha fala com elas através do pensamento, está pesquisando, elas já ficam em pezinhas, recebendo de alguma forma, não sei de que forma, a mensagem. Imagine o homem primitivo que tem mais desenvolvimento, embora às vezes se esqueça disso. A mediunidade é condição natural da espécie humana. É claro, nós, a nossa mente extrafísica, sois deuses, sois luzes, irradia. E essa irradiação estabelece ligação com o encarnado e com o desencarnado. Recebemos, querendo ou não, influência conforme o nosso estágio mental. Se pensamos bem, a influência é boa, por lei de afinidade, diz Kardec em A Gênese. E Jesus, o sábio dos sábios, o maior espírito que veio à Terra, o amoroso, querido Jesus, já nos convocara a perceber isso. Ele disse de uma forma que não podiam esquecer: se olhardes para uma mulher cobiçando-a, já cometeste adultério. E hoje a ciência diz: o pensamento constrói ou destrói. É uma força interior. No livro O Cérebro que se Transforma, do Dr. Norman Dodge, e nos livros do Dr. Oliver Sacks, um antropólogo em Marte e o outro, daqui a pouco eu lembro, eles mostram bem essa força interior, capaz de, com auxílio externo hoje mais atuante, curar derrames incapacitantes. No livro de Oliver Sacks aparece o Dr. Pedro, que era professor universitário, fica quase um vegetal, ninguém quer tratar dele. O filho Jorge, que havia iniciado medicina, consegue curá-lo, arrumando uma equipe, fono, fisioterapeuta, e ele falando tudo ao pai: pai, você agora é um bebê recém-nascido, você vai começar passo por passo até você ficar bom. Ele devia ter muita assistência espiritual. E o Dr. Pedro Sara, no livro coordenado por Norman Dodge, é Barrita, que cura um oftalmo que também teve um derrame incapacitante igual ao da mãe. Só que a mãe, numa outra época e mais idosa, virou um vegetal e desencarnou. E o oftalmo ficou bom. Então, nós temos uma força interior que temos que aprender a usar para o bem, para nos sentirmos fortes. Por exemplo, é comum, até um dos meus filhos tem uma dor de garganta: ai meu Deus, estou com medo, será um câncer. Pelo amor de Deus, com tanta coisa para você ter, alergia, garganta irritada, não crie, não construa, até a última palavra da medicina. E um deles teve um problema no joelho, queria operar imediatamente. Eu falei: vai em mais 2 médicos. Foi resultado: não opere,
o sacrifício vai ser muito grande. É um desgaste que, tomando remédios e fazendo fisioterapia, resolve. Então, tem que ir, sabe aquele médico de família que sumiu? Os meus cuidados de Cristo já estão no espaço, eu peço auxílio. Mas tem que ter um médico, e tem, maravilhoso, bom, consciente, que explique bem o que deve ser feito. Agora, é importante o nosso pensamento, a nossa força interior, que nos liga às luzes ou nos liga às sombras. E se liga às sombras, nós vamos criar problemas difíceis. E se tiver um problema, tem que enfrentar. Nas horas difíceis, diz uma música linda, Deus nos carrega nos braços, Jesus nos carrega nos braços. Até então, eles estavam dando as mãos, mas então eles, e é verdade, eles nos carregam nos braços. Nas horas de tempestade, hoje me pergunto, como eu passava rindo e brincando, eu não era inconsequente, é porque eu estava carregada nos braços. Hoje, às vezes, uma bobaginha, eu fico tão brava, e nas horas de tempestade, não. Deus é Pai maravilhoso. Bozano revela também as origens mediúnicas das religiões. Claro que a espiritualidade vinha nos auxiliar. Deus colocou, Deus Pai poderoso, amoroso, colocou dentro de nós as leis morais, as leis necessárias para evoluirmos. E entre essas leis está a lei de adoração. Mas essa adoração deve ser um sentimento de gratidão a Deus, a Jesus, nosso irmão mais velho, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Não é adorar uma estátua, é agradecer a um espírito real, que poderia ficar na vida que ele quisesse, mas Jesus veio à Terra e passou o que passou por amor a cada um de nós. E ainda na cruz ele diz, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ah, se fosse um de nós, não sei por que vim aqui, vocês estão... Nossa Senhora, é lá que nós vamos chegar, não sei quanto vai demorar, depende de cada um. E os espíritos desencarnados e encarnados estão para nos ajudar. Ah, mas existem os que querem atrapalhar, só se permitirmos. E na casa espírita, quem é espírita, pelo amor de Deus, frequente a casa espírita. Quem é católico, frequente a sua igreja. Quem é protestante, frequente o seu templo, ou o nome que tenha. Cada um, quem é budista, não podemos viver como se fôssemos apenas um corpo de carne. E temos que lembrar da força que emitimos, do nosso pensamento, que não conhece barreiras, que tem velocidade maior que a luz. Quem diz hoje, com Kardec, com Jesus antes, sem querer ou sem saber, ou querendo e sabendo, é a ciência atual. Fico encantado. Outro dia fui procurar outro livro do tipo desse, O Cérebro que se Transforma, do Dr. Oliver Sacks. Não achei nenhum novo. Vou pedir para minha filha procurar na internet, porque são informações preciosas que nos alegram, elevam o nosso espírito e fazem com que as pequenas questões nos pareçam ridículas. Deixa para lá. Como, por exemplo, uma cadeirada que saiu entre políticos, que tolice, um moleque, outro moleque, vamos em frente, que atrás vem gente. Tem um amigo meu que diz, do André Luiz, vamos em frente confiantes e corajosamente. Deus nos ama. Através do estudo dos horizontes culturais, a tarefa fica mais fácil. Através desse estudo, compreendemos melhor o homem e o meio, compreendemos melhor a nós mesmos. Os horizontes culturais facilitam a tarefa. Horizonte tribal é como Herculano apresenta o horizonte primitivo. Depois do tribal, vem o agrícola.
Depois do civilizado agrícola, aprendemos a plantar, a colher, auxiliados sempre por irmãos desencarnados, e às vezes nasce em nosso meio até hoje um irmão encarnado que traz novidades. Eu vi vários filmes no History que eu fiquei parada, vendo invenções dos maias, dos egípcios, diferentes na forma, mas iguais a nós. A irrigação, os métodos de locomoção, incrível. Viemos sempre com assistência de encarnados e desencarnados. Não vou falar naqueles que vêm para nos ensinar paciência. Talvez tenhamos sido assim, é claro que fomos, em outras encarnações. Já aparecem os fenômenos espíritas. E quando não apareceram? De sempre, faz parte, é uma irradiação natural do que chamamos de perispírito, e a ciência, a parapsicologia, verificou, através das máquinas Kirlian e microscópios poderosos, que existem. O perispírito é o corpo que a parapsicologia chama de corpo bioplásmico. Se expressa como um céu constelado quando pensamos bem, mas como um céu escuro, terrível, triste, quando nos ligamos a pensamentos tolos. Por exemplo, ficamos preocupados. Outro dia, uma minha amiga estava calculando quantos anos demoraria para ela conseguir um apartamento minúsculo em Paris. Eu ia falar, mas calei-me, por misericórdia. Ou talvez meu anjo da guarda, para de falar tudo o que você pensa. Eu ia falar, talvez você desencarne antes disso. Vai fazer a família economizar, passar apertado. Vai numas férias em Maceió, Praia Linda. Vai numas férias, e o que vale é estar bem conosco mesmo. Não é o exterior, é o nosso interior. Meu pai nos levava na Praia Grande. Foram as melhores praias que eu já vi nesse mundo. Lindo, bem-humorado, alegre, fazia nossa felicidade. E com ele eu aprendi. Fui a vários congressos, fui para Paris, fui para Itália, mas eu sei que não é isso que me torna feliz. Isso é um complemento. O que nos torna felizes, já canta Roberto Carlos, é ter um bom coração. A prática do bem ilumina nosso cérebro e nosso corpo bioplásmico, que se enche de estrelas. É isso que desejamos. Bozano afirma que a crença na sobrevivência é universal. É claro, Deus criou todos iguais. Alguns custam mais, outros menos. As cores não querem nada dizer. São como cores de roupa. Mudamos conforme a encarnação, ora brancos, ora amarelos, ora vermelhos, ora negros, ora bonitos fisicamente, ora feios. Tudo isso são experiências, é uma escola incrível que nos faz evoluir. Spencer, que foi uma espécie de mestre de Bozano, tem intuições seguras sobre o problema. Comparou o fenômeno do mediunismo. Mediunismo, falamos das práticas mais primitivas. A partir de Kardec, com o desenvolvimento das ciências, falamos em mediunidade. Mediunato é quando o indivíduo tem a tarefa mediúnica, se preparou para. E mediunidade generalizada é quando somos tijolinho. Eu brinco que é o meu caso, mas eu sinto, não vejo. E nem quero, porque creio que a gente veria muita coisa agradável e muita desagradável. Mas eu sinto, quando eu sinto que tem alguém precisando de ajuda, eu faço um trecho do Evangelho. Pronto, eu mudo o meu pensamento e já melhora. E frequência a casa espírita está mal, faça um tratamento se você é espírita. E vá também ao médico, cuidar do corpo e do espírito. O corpo bem afinado, como um piano bem afinado, auxilia o pianista.
O corpo físico bem tratado, bem organizado, auxilia a expressão nossa de espíritos encarnados. Utilizamos o corpo físico. Comparou Ernesto Bozano as experiências da metapsíquica de Richer e concluiu que são os mesmos fenômenos que constituem a base da crença da sobrevivência do ser. É claro, os fenômenos são os mesmos. Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, Leon Denis foi o substituto de Kardec, era autodidata, mas respeitado na Europa toda, dirigia vários congressos, fez um sucesso imenso, representou dignamente o mestre de Lyon, Allan Kardec. E ele já diz isso, que os fenômenos são os mesmos, ou seja, não haveria uma espécie de fenômeno. Existe no horizonte primitivo uma aparência nossa mais difícil, mais grosseira, pela alimentação, pela prática, caçando os animais, vamos nos desenvolvendo através das experiências que temos. E ninguém pensa que já nasceu a mania, bonitinho europeu. Passamos pelas várias fileiras da evolução. E também ninguém pense que, em geral, aceita o tipo europeu muito branco, de olhos mais claros, como o mais bonito. Não, foi escolhida aí lá fora no exterior uma Miss linda, brasileira, levemente, com a pele levemente, lindo essa pele. Na outra eu vou querer essa pele. O que chamamos de mulata. Foi considerada a mais bela. Então, criamos uns preconceitos absurdos e tolos que temos que extinguir, porque depõe contra a nossa ignorância. Também, outro dia, um senhor encantador disse: eu sou autodidata, então eu tenho dificuldade e vergonha de falar em público. Falei, para. Leon Denis era autodidata. E leia, como ele falava com o coração. Não é o intelectual que vai falar, tem o tipo que fala com a intelectualidade, com exemplo de ciências, mas o que comove, o que cresce, o que faz crescer é aquele que usa o coração. Assim foi o grande Leon Denis. E na medida em que fala, há uma estimulação que traz pensamentos do inconsciente. É o caso de Chico Xavier, que de repente começou a falar corretamente, com uma forma linda, uma pose linda, e se revelou um grande palestrante, um grande médium, um grande amigo. Incrível esse espírito autodidata, mas com estimulação que trouxe um passado maravilhoso. O primitivo acredita numa força manoranda, ou orenda, que imanta objetos e coisas e age sobre criaturas humanas. Essa força produz os mais estranhos fenômenos. Afasta a ideia de que essa força seria criada pela ideia do primitivo. O primitivo tem pensamento concreto, incapaz ainda de abstração mental. Vamos nos desenvolvendo na capacidade de abstração na medida em que nos aproveitamos das experiências reencarnatórias. Às vezes nós vemos pessoas que dizem, eu não acredito, mas acreditam em tudo que é material. Então estão ainda no concreto, no material. Tem que abrir, alegoricamente falando, um furinho na cabecinha para aceitar aquilo que é abstrato, porque já superamos essa fase do concreto. E isso produz um apego ao dinheiro de uma forma excessiva, fica mergulhado na festa do mundo e não cresce. Quando alegoricamente chegar ao reino que Herculano imagina no centro da terra, é uma alegoria, é uma brincadeira até. A porta que estava aberta se fecha, porque a porta do reino só se abre para os bons, para os produtivos. Mas a força
a força da mano orenda, dessa-emanação dos médiuns primitivos, igualzinho à emanação dos médiuns ditos civilizados, que era preciso ver se eram mesmo, emana do próprio indivíduo. E mais bonito, depois que o fenômeno acaba, volta para o próprio indivíduo. E chamaram no horizonte primitivo essa volta para o médium de trabalho do controle, que existiriam e existem espíritos controlando, tanto no horizonte primitivo como nos grandes médiuns, quando a força é chamada de ectoplasma. E mais interessante ainda, já na Bíblia séria, na Bíblia inglesa, que aparece depois do trabalho de Martim Lutero, porque nós modificamos, deturpamos os ensinamentos de Jesus, e Lutero se esforçou, foi procurar o mais original possível. Hoje tem documento do Mar Morto bastante, e publicou Bíblias corretas. E a Bíblia de João Ferreira de Almeida era a que meu pai usava, é corretíssima, e fala exatamente o que nós estamos falando, e conta as materializações de Jeová, o Yahvé, já com Moisés. Moisés era iniciado, e é claro, ele devia saber que não era Deus, era um representante de Deus. Mas nós, entre os judeus, como entre os outros povos, estávamos imantados, fazendo sacrifícios aos deuses pagãos, por causa da lei de adoração dentro de nós, que se expressava de forma errada. Às vezes, até hoje, santificam médiuns, adoram espíritos que atendem ao que pedem. Há que ser civilizado, vamos treinando para. E dessa forma, essa força incrível, podemos chamar de mano orenda, como na Polinésia, de ectoplasma, como já falávamos várias vezes, mas o importante é compreendermos que essa força em pequena porção existe dentro de nós e que brilha, que aumenta nos médiuns responsáveis por materializações ou por fenômenos físicos. Crookes diz que desmentiria Kardec em 3 meses. Fez experiência 3 anos com a médium Florence Cook e disse com muita honestidade: Kardec está certo, realmente os fatos espíritas existem. A materialização é quando o espírito desencarnado sem corpo físico é revestido de ectoplasma, como Yahvé na época de Moisés, que aparecia dando conselhos e às vezes brigando com o povo, o que mostra que ele era representante de Deus, mas apresentado como Deus único, para conseguir impor ao povo a crença num Deus único que permitiu a vinda do Mestre de Nazaré. Tudo é colocado, todos somos irmãos. Tanta guerra, tanta briga, ignorância pura. Temos que nos comunicar, nos amar e crescer, se quisermos fazer da Terra um mundo melhor, ou se quisermos nos expressar num mundo melhor. Se não nos arriscamos a ir, não por castigo, para o mundo primitivo, para não sermos humilhados. Se tivermos só irmãos mais adiantados e nós atrasados, vai ser triste. Inclusive, não vai ter nem com quem conversar direito. Então, vamos fazer força para evoluir. Não é tão fácil, o mais difícil é agir errado e aguentar as consequências. A força é real, concreta, mas real, não imaginária. Força concreta, a força mano-orenda ou a força do ectoplasma. Positiva, verificada entre os primitivos nas mais diversas regiões do mundo. Esse concreto entre aspas, porque é e não é. Por exemplo, a força maior, às vezes, se torna mais concreta conforme vai ter que mudar, no caso das mesas,
de mudar a direção do copo nas várias letras, e de outras vezes pode ser uma força mais suave, onde estamos pedindo auxílio num passe. Então, nós temos que nos entender como crianças que estamos aprendendo, porque o universo tem irmãos muito mais velhos e sábios, e eu fico feliz. Adoro aula boa. Chegando do lado de lá, vou desejar aulas, as que eu puder entrar, porque também fazem uma seleção. Mas eu vou ficar bem boazinha nesses últimos anos para ser selecionada para belos cursos, com espíritos maravilhosos, se ainda der tempo. Senão eu fico feliz onde quer que esteja. A felicidade, dizia minha mãe, é a árvore dourada que está onde nós a pomos, mas nunca pomos onde nós estamos. E temos que colocá-la onde nós estamos. O poeta, eu esqueci o nome, e acho que minha mãe também havia esquecido. O método comparativo facilita a compreensão. A imaginária força dos selvagens é semelhante à apresentada nas pesquisas dos sábios europeus e americanos, empenhados nos estudos espíritas e metapsíquicos. Max Friedel Lang realizou pesquisa entre as tribos da Polinésia e principalmente nas ilhas do Havaí, e verificou a realidade dessa força. Lindo, que essa força tem existido no horizonte primitivo e é tão importante que continue a existir hoje, e talvez em outros planetas de outra forma. Os caunas, curandeiros polinésios, consideravam a existência de 3 forças de mana ourenda, 3 voltagens, à semelhança da corrente elétrica. A mais baixa, emitida dos cristais ao organismo humano. A média, a voltagem média, proveniente da mente humana, e a voltagem superior, proveniente de uma espécie de centro espiritual da mente humana, permitindo ao homem prever o futuro e realizar fenômenos físicos à distância, bem como materialização e desmaterialização de objetos e materialização de espíritos. Já no horizonte primitivo, diz então Leon Denis no seu livro Depois da Morte, os mortos aparecem vivos, revestidos de ectoplasma, e já surge a ideia de que a morte não existe, e com o auxílio do plano espiritual superior, a ideia da reencarnação. Quantas tribos guardam os objetos do que morreu e colocam quando nasce uma criança? Se a criança escolhe uma quantidade grande dos objetos de um mesmo desencarnado, a criança é a reencarnação dele. Também não se sabe se é ou não é, mas tudo bem. O problema é deles, não nosso. A força, segundo os caunas, poderia ser até acumulada para prender espíritos inferiores que obedeciam aos curandeiros e faziam provisões da força para usar em ocasiões oportunas. Isso também é mais primitivo. Hoje há um esclarecimento, chamamos de doutrinação, quem não gosta chama de orientação, tudo bem. Falamos com amor. E por que eles nos ouvem, os espíritos necessitados, que têm auxiliares tratando deles no mundo espiritual? Porque nós, encarnados e vivendo essa vida material, temos uma energia grande na voz e no coração, mais grosseira, que os envolve, e eles são capazes de nos entenderem de forma melhor, principalmente quando emitimos amor para eles, porque o amor é uma força, principalmente o amor demonstrado por Deus, nosso Pai, tão pouco a pedir e tanto a agradecer. O amor é uma
força extraordinária que modifica corações. Muitos estudiosos do assunto observaram essas provisões, bem como viajantes e missionários que conviveram com tribos diversas, em diferentes épocas em várias regiões do globo. Estabelece a relação entre a força manorenda e o ectoplasma. É claro, o sangue. O primitivo tem um sangue talvez mais grosseiro, mas nós temos um sangue talvez menos grosseiro, não entendo de sangue, mas o sangue é o mesmo, a mesma energia, a mesma possibilidade de vida. Segundo fato concreto de ordem espírita, no horizonte teribal, a existência dos próprios espíritos, também universalmente afirmada. É porque tem gente tão do conta que podia dizer, essa força vem de outro planeta, essa força vem... Não, a força vem dos espíritos desencarnados, que em geral viveram na nossa querida Terra e continuam, irmãos nossos, nos auxiliando. Bozano diz que a existência da Manourenda e a dos espíritos que aparecem ao mesmo tempo prova que Kardec estava correto e prova que Charles Richer também estava correto e prova que William Crookes também acertou. Tantos comprovaram a existência do espiritismo perseguido, caluniado, mas bordado pelas entidades espirituais. Essas minhas amiguinhas são ótimas, são existentes, elas vão conseguir sempre o que elas querem. Doutrinação é conosco. Então, já encerrando, vou deixar para continuar na outra terça, não nessa, daqui a 15 dias, o Alberto me lembra que, graças a Deus, o Alberto tem boa memória. Bozano lembra a existência de agentes espirituais. As impôs de maneira positiva. Portanto, as superstições dos selvagens surgiam de fatos concretos, não era bobagem. Esta realidade é negada por poucos, quando os homens constroem o seu mundo de abstrações mentais e ficam vaidosos e arrogantes. Aí acham que sabem tudo. Até o querido materialista Sartre, ele achou que ele era o tal, tadinho, para descobrir depois, só depois, como ainda temos muito que aprender. O materialismo, diz Herculano, é uma flor de estufa artificial que isola o homem da realidade. Antropomorfismo é a característica psíquica do mundo primitivo, a maneira rudimentar do homem interpretar a natureza à sua semelhança, mas existe ainda hoje nos vaidosos e arrogantes. No próximo programa, da litolatria ao politeísmo. Esse livro é lindo, precisamos estudar com cuidado. Obrigada, amigos queridos. Vou agora atender a minha outra tarefa. Obrigada. Gratidão, querida professora. Fique com Deus, viu? Abraço Muito a todas obrigada. as amigas. Vibrações por todos nós. Vou vibrar, vou vibrar. Obrigada, senhor ET, e a toda a família. Um neto aí, querido, que sumiu. Acho que a avó levou para ver televisão. Dá um abraço nele. Gostei muito da autoridade dele. Um beijo para as amigas lá. É muito bom, né, Wagner? Sabe, Wagner, que cada vez que ela estava falando um pouco do livro, né? Eu estou com ele aqui, ó, a minha edição, a 13ª edição. Esse livro foi lançado em 1964, né? A primeira edição dele foi em 1964, aqui que a querida companheira nossa aqui, Solange Klein, de Padre Bento, Itu, São Paulo, perguntou, né? 60 anos, book, né? Ele, exatamente, a minha idade, né? Vou fazer 70 anos também, ele tem 60 anos o livro. Eu também sou de 64. Né? Tem sim o e-book, você pode buscar lá no Kindle da Amazon, você vai encontrar, né?
a Isa de Monte Belo também, a Conceição Feira de Santana, né, na Bahia, que ela também trouxe aqui para nós, a gente agradece imensamente. Mas olha, eu acho que também você deve ter esta edição, essa edição. Que ele diz assim, né, o título de cima: o homem, as gerações humanas morrem no tempo, mas o espírito não. O tempo é o campo de batalha em que os vencidos tombam para ressuscitar. Quem poderia deter a evolução do espírito no tempo? Quer dizer, gente do céu, quando nós olhamos não só para um espírito como este do querido professor José Herculano Pires, mas quando nós olhamos para o que Kardec deixou para nós, não tem outra forma da gente que busca conhecer e estudar as obras básicas de Kardec, não tem outra forma que não seja se sentir esclarecido e consolado, né, Wagner? Quando você leu essa frase do professor agora, né, quem pode deter a evolução do espírito, quando eu li esse livro, depois eu reli toda aquela coisa, eu fico imaginando assim, Roberto, mesmo que eu queira deter a minha própria evolução, eu não consigo. De alguma forma, como a natureza dá um jeito pela vida, eu, espírito, sempre vou encontrar no universo situações que favoreçam a minha evolução. Ah, mas está escrito que os espíritos ficam estagnados. Se estiver estagnado, é aprendizado para acelerar o próximo passo. Não tem jeito. Então, a sabedoria do professor Herculano é absurda. E a Solange Klein é nossa vizinha aqui, de Itu, né? Nós estamos ela está em Itu. Eu fico feliz desse pessoal aí tá interessado na obra de Herculano, porque estar interessado na obra de Herculano vai nos levar sempre, como você disse, a estar associados aí na obra básica de Kardec. Muito bom. Bom, nós já até estouramos o tempo, né, Wagner? Então, gostoso que tal, a gente nem veio passar a hora. Mas, então, eu aqui, da minha parte, vou agradecer imensamente ao Web Rádio Estação da Luz. Você sabe que em setembro agora nós comemoramos 4 anos do programa, né? Herculano e o Homem no Mundo, né? Olha só, a gente nem percebeu, né? Foi um mês muito interessante, né? Porque também teve a semana José Herculano Pires e Maria Virgínia, que a professora fez a abertura, foi ao ar aqui, então é muito bom, né? E a gente está aqui no Outubro Rosa, né, queridos amigos? Sempre lembrando, né, que toda prevenção, tudo que nós buscarmos em preservação da nossa saúde, nós homens, a questão da próstata, as mulheres, a questão da mama, então nós estamos, como bem lembrou o Wagner no começo, querido amigo Wagner nos lembrou, que estamos também cuidando do nosso espírito, né? Estamos cuidando da saúde material também, estamos dando possibilidade para que nós, enquanto espíritos imortais, possamos nos manifestar, né? Então, eu vou me despedindo aqui, muita gratidão ao Web Rádio Estação da Luz, ao querido amigo Wagner, querida professora, a todos que se sintonizaram conosco, a Isa do Monte Belo, essa companheira nossa Solange Clay, aqui próximo de nós, né? Ao querido amigo Wagner também pela bendita oportunidade. Passo a palavra para as suas despedidas, Wagner, e uma prece para nós. Eu me despeço agradecendo ao Tavares, a você, e a honra de poder estar com a professora, conviver com ela nesses momentos. As pessoas aí, a Isa, a Solange, que estiveram conosco, e tantos outros aí que não se comunicaram conosco, mas dizendo que nós somos privilegiados pela divindade, porque nós conseguimos auxiliar a nós mesmos, espiritualmente, que é um auxílio do interno para o externo. E Deus nos dá tecnologia no planeta Terra para que a gente possa cuidar do externo para o interno também. Por isso, vale a pena a gente cuidar da saúde aí, todas essas campanhas, tudo que se estende. E eu convido a todos para que a gente, em agradecimento, eleve o pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de convivência fraterna de pensamentos e espíritos. Como professor, e nós sempre ressaltamos a importância da frequência no centro espírita, um ambiente como este, um momento num programa exatamente como acontece, nós estamos estudando, aprendendo, mas, acima de tudo, essa convivência fraterna faz com que associemos-nos e estudo e trabalho em grupo sempre nos favorecerá para o nosso processo de renovação, transformação, de crescimento. E, nesse instante, lembramos de todos aqueles nomes que o Tavares coloca, que necessitam, que precisam de algum tipo de auxílio, que Deus, em sua infinita glória e misericórdia, possa, através de nós, em nossos pensamentos, estendendo auxílio a todos esses e a todos aqueles que também não solicitaram, que os nossos pensamentos partilhem em todas as direções, por onde quer que passem,
sejam capazes de conceder pelo menos um instante de paz, carinho, amor, fraternidade, fé e, acima de tudo, a esperança, para que sejamos dignos de nos reconhecermos irmãos uns dos outros, hoje e para todo sempre. Muito obrigado, até o nosso próximo programa. Valeu, Alberto. Um grande abraço. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.